Quer aprender a fazer um delicioso almoço de domingo completo? Então fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos iniciar então, gente, pela nossa carne. Aqui eu fui no mercado, gente, e comprei uma peça de pernil com osso. Vocês já ouviram falar? Então, também nunca tinha escutado falar. Minha mãe que me deu uma dica e eu achei bem legal. Então, fui lá, foi bem baratinho, gente. Eu paguei R$ 18 na peça, tá bom? Veio mais de 2 quilos de carne. E eu cortei ele em cubinhos e preservei a parte da gordura, incluindo o osso também, tá? Não descartei nada. Vou utilizar tanto a gordura quanto o osso. E agora, para temperar essa carne, em um potinho, eu coloquei o suco de uma laranja, tá? E espremi uma laranja, porque eu gosto muito, gente, de misturar laranja, limão e carne de porco. Eu acho que dá um gosto, assim, extremamente especial. E essa carne, ela vai ser agridoce, né? Então, eu acho bem gostoso mesmo, tá bom? Você pode utilizar vinagre, usa o que você tiver em casa, tá bom? Aqui eu tô mostrando a forma como eu gosto de cozinhar aqui na minha residência. Então aqui, ó, com o auxílio de um garfinho, porque eu não quis utilizar aquele espremedor, tá bom? Eu tirei todo o suquinho e agora eu fui colocando um pouquinho de temperinho, gente. Eu coloquei esse cebola, salsa e alho, eu já compro pronto no mercado. Coloquei também um pouquinho de páprica doce. Assim, gente, no olhômetro, tá bom? Tudo um punhadinho, uma pitada. Coloquei também uma colher de sobremesa, perdão, de sal, tá bom? Lembrando que o sal é totalmente a gosto, porém, como a gente vai deixar ele marinando, ele vai pegar bastante o sal, então não precisa exagerar bastante, né? Agora, se você estiver cozinhando aí na pressa, pode colocar um pouquinho a mais de sal. Coloquei também uma colherinha de sobremesa de alho picadinho, tá bom? Amassadinho. Coloquei também 2 colheres de sopa de molho inglês. Você pode utilizar também molho shoyu, ou então, se você não gostar de nenhum desses tipos de molho, não há necessidade de você colocar, tá bom? Aqui eu estou mostrando a forma que eu tempero a minha carninha. Essa carne também, gente, é conhecida como barriga de porco. Tem pessoas que conhecem como barriga de porco. Mas, né, segundo o mercado, é pernil com osso, tá bom? É a peça mesmo. E aí eu fui colocando meus pedacinhos de carne, gente. Eu gosto de marinar minha carne assim. Você pode também fazer esse processo utilizando aqueles saquinhos de congelar carne, que fica bem legal, tá bom? Só você fazer aquele molho dentro do próprio saquinho, coloca a carne, sacode ela um pouquinho, né? Dá um nozinho, ela pega super o gosto do tempero, tá bom? É legal, gente, você fazer um marinado aí na carne de vocês, seja no frango ou na carne. E deixar ele aí marinando por mais ou menos 2 horas, para ele poder pegar bastante o gosto. Então aqui era mais ou menos umas 9 horas da manhã e eu comecei a fazer o almoço às 11, tá bom? Então deixei ele marinando aí por volta de 2 horas. E eu coloquei também, gente, a parte da carne com o osso. Porque quando a gente for colocar tudo na pressão, gente, esse osso vai soltar aquele gostinho dele e fica muito bom mesmo, tá bom? Então aqui eu coloquei tudo no potinho, vou tampar e vou levar para a geladeira por mais ou menos 2 horas. E agora aqui, gente, eu vou fazer uma couvezinha mineira, que é uma couve-manteiga, tá bom? Daquela grossa. Fiz um rolinho com ela e vou tentar cortar, gente, o máximo de fininho que eu conseguir, tá bom? Eu não consigo cortar muito couve muito fininha, mas aqui eu vou tentar para vocês, tá? Quanto mais fininha você conseguir deixar, melhor ainda, tá bom? Como eu sou canhota, eu vou fazer aqui um exemplo pra vocês, tá? De como você consegue cortar a sua couvezinha. Quanto mais fininha você conseguir deixar, melhor, gente. Porém, como eu sou canhota, olha só o desastre que foi saindo. Não consegui tentar mostrar pra vocês, mas deu pra vocês sentirem um drama, né? É só você cortar bem fininho mesmo, tá bom? E eu fui fazendo assim, gente. Se você é canhoto, eu acho que você consegue me entender, né? A gente faz tudo com a mão ao contrário. E é o lado que eu não consigo gravar, porque como eu tava utilizando o fogão, né? Então não tinha como eu virar a câmera pra vocês. Porém, basta você cortar bem fininho aí, que fica bem gostoso. Eu higienizei a minha couve, tá bom? Naquela solução clorada. 1 litro de óleo, 15 ml de cloro, aquela coisa, né? Que a gente já sabe. E aí fui cortando pra vocês verem aí, ó, bem fininho mesmo. Quanto mais fininho você conseguir deixar, melhor.
Você pode fazer também, gente, essa couve meio rasgadinha, sabe? Também fica uma delícia. Couve é deliciosa de qualquer forma, tá bom? Com a minha couve já cortada, eu coloquei ela numa peneira pra secar, gente. Uma dica muito legal que eu dou pra vocês, tá bom? Coloque a sua couve pra secar antes de levar ela pra refogar, tá bom? E eu deixei assim ela secando na minha janela mesmo ali, bem legal. E agora aqui, gente, eu vou lavar meu arroz. Não sei se vocês costumam lavar o arroz de vocês. Aqui em casa eu lavo, tá? Eu gosto de cozinhar dessa forma. Então, eu coloquei uma conchinha de arroz aqui pra poder lavar. E aí, eu vou lavar muito bem. O que é uma dica que eu dou pra vocês, se você tá casando agora ou se você não tem experiência em cozinhar, um arroz soltinho, gente, para o arroz ficar bem soltinho, ele tem que estar bem lavado e bem seco. Aí você vai me falar, mas Bruna, eu não lavo o meu arroz é soltinho. Ok, amiga, eu te entendo. Porém, tenta fazer um dia um teste aí na sua casa, lavando o arroz. Lava o arroz, tira toda aquela água branca do arroz e deixa ele secar. Pode deixar secando aí por mais ou menos uns 30 minutinhos. Então, lava antes, né, de fazer a comida, deixa ele secando. E aí você faz o arroz direitinho pra você ver. Fica muito soltinho, mas solto mesmo, entendeu? Então, lavei meu arroz, deixei ele secando e aí eu vou continuar fazendo os meus afazeres. Passado as 2 horas, gente, agora vamos começar a fazer nosso pernil agridoce. Em uma panela de pressão, eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Normal, tá bom, gente? Açúcar, aquele açúcar branco mesmo. Aqui eu estou utilizando açúcar demerara, porque o açúcar demerara tava aqui dentro da minha despensa, eu precisava usar ele de alguma coisa. Que a gente vai fazer compra, a gente compra um monte de coisa fitness, né? No final a gente não usa nada. Então eu fiz a minha carne com esse açúcar demerara, mas pode utilizar o seu açúcar branquinho normal, tá bom? Coloquei também o fio de óleo. Então coloquei meu fiozinho de óleo e vou deixar esse açúcar derreter, gente, no próprio óleo, tá bom? Meu fogo tá ligado aqui na temperatura média pra alta, tá? E eu fui mexendo aí até dissolver o açúcar e formar um caramelo, tá? Gente, eu não sei porquê, mas carne de porco tem que ter um molhinho agridoce. Pelo menos aqui, pelo menos pro meu paladar, tem pessoas que não gostam de molho agridoce. Pra mim, se não tiver um molhinho agridoce, não dá. Porco. Pode ser bisteca, pode ser aquelas copa lombo, que dizem que também é bisteca, mas eu acho diferente, né? Então, sempre faço um molhinho agridoce, tá bom? Percebam, gente, que o meu açúcar já caramelou, tá bom? Ele tá bem douradinho. Aqui o demerara já é dourado por natureza. Eu deixei ele caramelar ainda mais. O açúcar branquinho é só você deixar ele caramelar aí, legal. Quando chegar naquele ponto de caramelo mesmo, eu vou acrescentar uma cebola grande, picada em 4. Ou seja, quando ela forma aquela pétala, né? Coloquei ela aqui pra poder fritar também. E aí você vai ver, gente, você vai sentir um cheiro, um aroma tão gostoso. Ah, eu adoro. Deixei refogar bem. Quando ela começar a ficar transparente, eu vou colocar uma maçã também em 4. Aqui tá faltando um pedacinho de maçã porque eu tive que dar um pedacinho pro meu filho. Aí você vai falar, Bruna, maçã? Eu vou falar, sim, maçã. Pode confiar. Coloquei também uma folhinha de louro e vou continuar refogando, gente. Esse molho, ele é agridoce. Você pode ficar despreocupado que não vai ficar aquele molho doce, enjoativo, sabe? Essa maçã, ela vai controlar a acidez do nosso molho e também vai dar um saborzinho assim, acentuado no docinho. Então fica muito gostoso. Terminei de fazer meu refogado, agora eu vou colocar a nossa carne aqui na panela de pressão, tá bom? Coloquei a carne inteira, tá? Fui colocando ela uma do lado do outro, sem problema nenhum. E aí, coloquei ela inteira e vou dar uma refogada nessa carne. Não há necessidade de você deixar fritar bastante até queimar. Tem gente, como a minha mãe, por exemplo, ela gosta de deixar a carne queimar. Nesse caso, não precisa, tá bom? Coloquei aqui o caldinho que ficou, né? Sempre bom a gente colocar. E vou refogar muito bem. Vou colocar também, gente, só um pouquinho, uma pitadinha também de alecrim, tá bom? Mas bem pouquinho mesmo. Se você não gosta, não precisa colocar, tá bom? E aí sim eu vou refogar muito bem essa carne, gente. Até eu perceber que ela já não tá mais com aquele aspecto de cru, vermelhão, sabe? Chegando nesse ponto aí já tá bom, já tá 100%.
Quando ela chegar nesse ponto, gente, eu vou cobrir a minha carne com caldo, tá? Eu coloquei a água naquela vasilha mesmo que a gente temperou a nossa carne e vou cobrir. Cobri a carne já de água, vou levar ela para poder cozinhar, gente, por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Tome muito cuidado porque essa carne, gente, ela tende a ser um pouco dura. Então, ela tem que cozinhar bem até ficar molinha. Porém, se você passar um pouco, ela já desmancha e aí já era, entendeu? Vai ficar gostoso? Vai. Mas não é essa a nossa intenção. Então, aqui eu vou deixar ela cozinhar legal aí por mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Agora, vamos fazer o nosso feijão, né? Feijãozinho preto, bem gostoso. Aqui numa panela, gente, eu vou colocar um picadinho que eu fiz de linguiça e bacon, tá bom? Cortei em cubinhos. Se você não gostar de linguiça e bacon, você pode, né? Aí você não coloca. Eu gosto. Então, fiz assim. Vou refogar muito bem. Percebam que eu não coloquei óleo, tá bom? Linguiça e bacon já deixa, já solta aquele óleo natural deles, né? Então, não há necessidade de você colocar um óleo, agregar gordura nele. E é muito pelo contrário. Quando eu faço esse refogado de linguiça e de bacon, eu geralmente descarto aquele óleo, entendeu? Porque senão eu acho que fica muito pesado. Olha só como ele fica bem douradinho e frita no próprio óleo dele. Dei mais uma mexida. Aqui eu gosto de deixar ele bem fritinho mesmo, tá bom? Quando as pontinhas dele já começam a ficar bem douradinha, vermelhinha, aí pra mim é o ponto certo. Aqui, como eu falei pra vocês, eu vou retirar esse excesso de óleo que fica. Eu não gosto, porque é engraçado que quando você coloca um feijão que você fez, que vai, né, essas coisas de porco, você coloca na geladeira que você vai tirar, ele fica com aquele gosto de rançoso, sabe? E aí eu não gosto, então eu prefiro descartar. Coloquei também um alhinho picadinho agora, vou apenas dar uma breve refogada, apenas para dourar o nosso alho, tá? Não há necessidade de você deixar ele queimar, ficar pretão, porque senão vai acabar queimando o gosto do alho, né? Então, apenas doure, viu que ficou douradinho? Aí a gente continua a nossa receitinha. Esse feijão é bem simples de fazer, gente. Os ingredientes são apenas esse, tá? A linguiça, o alho, o bacon, um pouquinho de sal e o nosso feijão, é lógico. Refogou, ficou douradinho, agora eu vou colocar o feijão, gente. Aqui eu tenho aproximadamente, eu não sei quanto de gramas de feijão, mas tem feijão preto. Tem aproximadamente lá um meio pote de feijão. Eu cozinhei meio quilo, separei meio quilo em 4 potinhos e tem um pote de feijão praticamente completo aí. Misturei muito bem e agora eu vou deixar esse feijão, ferver bastante, tá? Coloquei um pouquinho de sal e agora eu vou deixar esse feijão ferver bastante. Agora para nossa couve, em uma panela eu liguei meu fogo na temperatura média para alta também. Eu vou colocar apenas uma colherinha bem pequenininha, gente, de banha. Eu adoro fazer minha comidinha com banha também, tá? Aqui eu vou fazer com a banha, né, de porco, mas você pode fazer com óleo, pode fazer com manteiga, sem problema nenhum. Coloquei apenas uma colher de sobremesa mesmo de banha, tá? Aproximadamente uma colher de sobremesa. E vou colocar também, gente, uma colher de sobremesa aproximadamente de alho. A comida do brasileiro, a base é alho, cebola e sal, gente, não adianta. E aí eu vou refogar também muito bem o meu alho até ficar bem douradinho, ó. Viu que ficou douradinho? Minha couve já vai estar 100% sequinha, olha só que soltinha que ela fica. E aí vem o truque, pra não ficar aquela couve chata, sem graça, molenga, eu não vou, primeira coisa, colocar sal. Se tiver que colocar sal, vou colocar bem no final da receita, assim que eu desligar o meu fogo, tá? E não vou tampar, gente, porque quando você tampa, tira esse verde bonito da couve, entendeu? Ele fica meio que amarronzado, fica um verde escuro. E não é isso que eu quero também, eu quero a minha couve bem verdinha, bandeira do Brasil. Então, eu vou mexer muito bem aqui, vou dar apenas um susto, como diz meu pai, quando ela começar a murchar,
já vou desligar. E a nossa couve já está pronta. Por incrível que pareça, gente, restaurantes, esses restaurantes aí que a gente come e tudo mais, principalmente esses PF, né? É assim que eles fazem, porque eles têm que preservar a textura da couve, né? Então não coloca sal e não tampa, não faz nada, deixa só assim. Deu um sustinho, já desligou, já tô ok, já fechou. Agora pro nosso arrozinho, gente, em uma panelinha de preferência grossa, tá? Arroz para não queimar, para não ficar empapado, não ficar aquela coisa chata. Uma panelinha grossa, de preferência. Eu vou colocar também uma colher de sopa, aproximadamente, de banha. Gente, vocês já comeram comida com banha? Vocês gostam? Deixem aqui nos comentários, tá bom? Fica muito bom arroz com banha. Muito gostoso mesmo. Então, aqui eu vou dar uma aquecida nessa banha aí até ela derreter. E mais uma vez eu vou colocar o quê? Alho. Uma colher de sopa de alho, tá bom? Não cheia, gente. Alinho normalzinho, picadinho à mão. Ou no espremedor, aonde você quiser. Refogou, tá bom? Como dele começar a ficar douradinho, temperinho brasileiro. Eu vou colocar o meu arroz e vou dar uma breve refogada também. Cuidado para não deixar seu alho queimar, tá bom? Para não ficar aquele gosto de alho amargo. Coloquei meu arroz, olha só como ele ficou extremamente soltinho. E vou dar uma breve refogada. Tem pessoas que acham essa prática extremamente desnecessária. Essa é a forma que eu gosto de cozinhar, tá bom? Lembrando que eu sou aberta a qualquer tipo de opinião e de comentário. Refoguei, deixei ele bem soltinho mesmo. E agora eu vou cobrir esse arroz com água fervente, tá? Tem gente que faz com água gelada. Tudo bem, ok. Nós vivemos em uma sociedade na qual devemos respeitar a opinião das outras. Então, aqui cobri. Olha só que delícia que fica. O cheiro tá indo lá na esquina. Vou apenas mexer, apenas para poder, né, dissolver o sal. Aqui, gente, eu coloco o sal. Eu acho que no vídeo não mostrou. Mas eu coloco no momento que eu tô refogando o arroz, tá bom? Vou cobrir e vou deixar essa água secar, tá? Eu apenas cubro o arroz com água, né? Perceberam que eu não coloco muita água nem pouca água. Foi o tempo suficiente, gente, da minha carne ficar legal aqui, tá? Já tá na textura correta, que é uma carne macia, aquela que derrete na boca. E aí, o que vamos fazer agora? Nós vamos selar essa carne, tá bom? Então, aqui em uma frigideira, eu coloquei só um pouquinho de banha, mas bem pouquinho mesmo, gente. Não chega a ser nenhuma colher de sopa. E um fiozinho de óleo também, bem pouquinho, apenas pra gente poder fazer a selagem dessa carne, tá bom? Não há necessidade de você usar muita gordura, porque a carne de porco, ela já tende a ser a mais gordurosa, tá? E aqui eu fui colocando a nossa carne. Você vai perceber que ela vai começar a pipocar, poc, poc, poc. E é isso aí mesmo, tá bom? Esse poc, poc, poc é devido à gordura que tá na carne. Então, fui colocando a carne e fui virando ela uma a uma, tá bom? Gente, você vai falar, nossa, que trabalho, mas vale muito a pena. Ela vai ficando bem douradinha e como ela tá muito macia, ela até começou a dar uma dissolvida. Eu também dei uma fritadinha, gente, na própria gordura dela, tá bom? Que vale muito a pena também. Retirei e deixei minha carne descansar, tá bom? Em cima de uma frigideirazinha. Olha só que linda que ela fica meio que pururucando. E agora a gente vai fazer o nosso molho, né? Aquele molho que tá na panela de pressão, com esse fundinho que tá na frigideira, eu fui colocando aos poucos, tá bom? Fui colocando aqui de concha em concha, fui mexendo, deixando ele pegar bastante o sabor mesmo do molho na carne, da carne no molho. E fica uma coisa deliciosa. E olha, prestem atenção na cor desse molho, gente. Ele fica bem douradinho mesmo, tá bom? Não se preocupem, porque não fica um molho, aquele molho pesado, gorduroso, tá? Fica um molhinho bem gostosinho mesmo, que na carne, gente, ele é apenas para trazer aquela suculência, né? Aqui eu coloquei uma colher de sopa daquele molho barbecue. Se você não tem problema. Você pode utilizar ketchup. Se você não tem ketchup, basta você espremer mais uma laranja, tá bom? Coloque mais uma laranja aí, que vai ficar um molho bem gostoso também, eu tenho certeza. Mexi aqui com o auxílio de uma colher. E agora, gente, o que eu fiz? Eu coloquei num potinho uma colherinha
bem rasinha de sopa de amido de milho e coloquei um pouco do molho nesse amido de milho, tá bom? A gente vai primeiro fazer uma misturinha aqui para não empelotar o nosso molho, pelo amor de Deus. Mexi muito bem, percebi que não ficou mais nenhuma pelotinha de amido de milho. E aí eu vou acrescentar no meu molho, tomando muito cuidado para não empelotar. No momento que eu coloco essa misturinha no meu molho já começa a incorporar. Nesse momento eu abaixo a minha frigideira, né, a temperatura dela, e deixo ele ferver aqui e vou acrescentando mais molho da panela de pressão, tá bom? Preciso deixar esse amido cozinhar. Não se preocupe, porque não fica com gosto de amido, de mingau, nada do tipo, tá? Esse amido só entra aí no molho pra poder criar... Ele é um espessante, né? Vai dar uma espessura meio consistente pro nosso molho. Deixei ferver por mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos. E agora eu vou voltar a acrescentar a minha carne já descansada aqui nesse molhinho. Fica uma delícia, gente. O cheiro desse molho com essa carne fica uma coisa divina. Esse almoço é almoço de domingo, né? Ninguém faz um almoço desse numa terça-feira. Então, por isso que ele requer um pouco mais de paciência, tá bom? Mas fica muito gostoso. Garanto pra vocês. E, gente, essa foi a última etapa do nosso almoço, tá? Agora eu vou realizar apenas o empratamento. Fiz um pratinho bem caseirinho mesmo. Coloquei feijão, arroz, a couve, a carne e um pouquinho de farofa assim no cantinho. Essa comidinha ficou uma comidinha típica de Minas, né? Uma comidinha mineira. Né, bem gostosa mesmo, bem saborosa. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, porque delícia, eu te garanto que ficou, tá? Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, a sua opinião, tá bom? É muito importante pra mim e pro nosso crescimento aqui no canal. Um grande beijo, gente. Façam essa delícia de almoço aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E agora eu vou deixar vocês aí com essas imagens maravilhosas.